Olá, ninhos! Olá, meus amores. Ela não deixou eu falar. Ô, menininha. Eu fiquei esperando, ela não falou. Ai, ai, ai. Que Tem criatura. dia que ela tá assim, né? Tem dia que ela fala, tem dia que ela não fala. Ela se decide, gente. Difícil a nossa vida. Então, meus amores, chegamos agora na nossa segunda unidade. Nós já passamos da metade do caminho e estamos agora na outra metade. Olha aí. Já vem aquele sentimentozinho, né, Aila, de tristeza. De dizer tchau, mas ainda faltam algumas aulas. Só 10. Fotos que eles vão mandar pra gente, porque a partir da próxima aula, da aula 14, nós já vamos colocar as fotos, né? Lá na parte da revisão. E isso se alguém mandar, né? Mas eles vão Estamos mandar, aguardando. eles vão mandar. Então, galerinha, vamos lá, né? Vamos ver primeiro as competências de toda esta nossa unidade. Vamos lá para o nosso slide. Identificar manifestações culturais no eixo temporal, reconhecendo momentos de tradição e de ruptura. Compreender a língua espanhola como veículo de interação em variados contextos e necessidades comunicativas. As habilidades de hoje são: perceber tanto o dinamismo linguístico, que sofre influência dos processos socioculturais e os influencia em línguas e culturas distintas. Conhecer e usar as línguas estrangeiras modernas como instrumento de acesso à informação a outras culturas e grupos sociais. Aqui vocês têm acesso a todo o conteúdo do nosso componente curricular da unidade 2. Essa nossa unidade, ela tem como título geral El Análisis Textual. Eita, que é texto, viu? Agora chegou a hora do texto. Vocês viram que a gente já foi colocando um pouquinho, falando um pouquinho de texto, de alguns gêneros, mas agora a gente vai mais a fundo em todos os gêneros textuais. Nós vamos trabalhar el condicional, las conjunciones, las locuciones y el futuro, los estilos textuales. Ayúdame, las fiestas, la pintura, las leyendas, feliz o triste e Enem. Vamos finalizar com o Enem. Para a nossa aula de hoje, que é a nossa aula número 13, nós vamos trabalhar o uso do condicional. Então, nós vamos ver o condicional simples, regular, e o condicional dos verbos irregulares. O gênero textual que nós vamos ver hoje são biografias e titulares. Vamos ver um pouquinho do livro de Julio Cortázar, que é Rayuela. E vamos fazer uma viagem deliciosa para Costa Rica, meus amores. Então, não vamos mais perder tempo e se embora, né, Aila? Vamos lá. Nós trouxemos para vocês aqui, para iniciar, o uso do condicional, já com uma tirinha do Gaturro. Eu, particularmente, amo essa tirinha. E esse Gaturro é uma graça mesmo, né? Gosto mais da Ágata. Tadinho, ele é todo apaixonado e ela só dá fora no bichinho. E olha lá, o uso do vos. O uso do voceu. Então, vamos lá? Olha só. Ágata, yo por vos. Eu por você, ou eu por tu, não é? Se fosse a tradução literal. Iria hasta la luna. Iria até a lua. Escalaria el Everest. Escalaria o Everest. Me arrojaria desde las cataratas. Me jogaria de uma catarata. Das cataratas, né? Caminaria hasta el polo. Caminharia até o polo. Daria la volta al mundo em 8 horas. Daria a volta ao mundo em 8 horas. Bucearia en el mar más profundo. Nadaria no mar mais profundo. Cruzaria el desierto del Saara. Cruzaria o deserto do Saara. E aí ela toda apaixonada e fala: "En sério que haria todo isso por mim?" É sério que você faria tudo isso por mim? E ele, muito espertamente, diz: "No, pero quedaron lindos los dibujitos en
Não, mas ficaram lindos os desenhos, não é? Pra Muito frente, né? espertinho esse gatorro. Era a chance de ele conquistar ela, que ela se derreteu todinha, aí ele dá essa mancada. Ah, não, faria isso não. Tá louca, é? Então vamos lá, o que é o uso do condicional? Condicional simples é uma forma verbal que serve para expressar ações passadas que tinham grandes chances de ter acontecido. Então, é como se fosse um tempo verbal do modo subjuntivo. Então, ele é muito próximo ali do modo subjuntivo, que é o modo das incertezas, das possibilidades, o modo das dúvidas. Mas o condicional simples, nós temos que lembrar o seguinte: ele expressa ações passadas que tinham chances de ter acontecido. E ele também serve para pedir coisas, fazer pedidos de forma educada e para expressar desejos. E ele tem desinências próprias que vão servir para as 3 conjugações dos verbos que nós conhecemos, tanto a primeira, quanto a segunda, quanto a terceira conjugação. Isso tratando-se de verbos regulares. Então, assim, ele é muito fácil de ser conjugado, porque ele vai seguir esta sequência: ia, ias, ia, íamos, ias, ia. Por exemplo, verbo terminado em AR, primeira conjugação, verbo tardar. Yo tardaría, tú tardarías, él tardaría, nosotros tardaríamos, vosotros tardaríais e ellos tardarían. O verbo aprender, verbo terminado em ER. Yo aprendería, tú aprenderías, él aprendería, nosotros aprenderíamos, vosotros aprenderíais e ellos aprenderiam. Lembrando sempre que vocês não podem esquecer que todas as vezes que todos os verbos da terceira pessoa do plural, eles terminam em N de navio e não em M de Maria e nem ão, tá bom? Não termina dessa maneira, é sempre N de navio. E o seguir, verbo terminado em IR. Yo seguiría, tú seguirías, él seguiría, nosotros seguiríamos, vosotros seguirías e ellos seguiriam. Certo? Sim, sim. O condicional simples e os seus usos. Para que eles servem? Né? Ele serve para fazer convites. Querias venir às 10:30 para cenar? Você queria vir às 10:30 para o jantar? Lembrem-se que ele indica ali algumas possibilidades, tá? Não são certezas. Ele serve também para pedir algo de forma educada. Poderias fazer um pastel para o postre? Você poderia fazer um bolo para a sobremesa? Para expressar um desejo. Me encantaria conhecê-lo. Me encantaria te conhecer. Para fazer uma sugestão. Então, deverias ir agora a comprar os ingredientes, não? Então, você deveria ir agora comprar os ingredientes, não? E para expressar uma hipótese ou uma probabilidade. Sí, claro, pero a lo mejor llegaríamos um pouco tarde. Sim, claro, mas na melhor das hipóteses ou na pior das hipóteses, depende do contexto, chegaríamos um pouco tarde. E ele serve também para expressar ações passadas que tinham chance de ter acontecido. Se supiera que estabas em casa, não tardaria em chegar. Se eu soubesse que você estava em casa, eu não me atrasaria para chegar. Para pedir coisas educadamente. Poderias fazer uma ensalada para a cena? Você poderia fazer uma salada para o jantar? E para expressar um desejo. Desejarias caminhar comigo ao fim do dia? Desejarias caminhar comigo no final do dia? E nós temos aí as terminações para os verbos regulares. Como a gente viu lá no iniciozinho dos nossos slides, ele sempre vai somente acrescentar ao infinitivo
essas desinências ou essas terminações. Ia, ias, ia, íamos, ias e ias. Então, vocês têm o exemplo do verbo cantar, verbo terminado em AR. Eu cantaria, tu cantarias, ele cantaria, nós outros cantaríamos, vós outros cantarias, eles cantariam. Para os verbos irregulares. A mudança, ela se dá no infinitivo, igual lá no futuro simples, como nós já vimos, né? As desinências, elas vão continuar as mesmas, no entanto, a mudança acontece no radical de alguns verbos que sofrem essa modificação. Isso. Então, esses são exatamente os 3, 6, 12. São 12 verbos que ocorrem essa irregularidade no condicional. São eles o verbo tener, que vai ficar, deixa eu mudar a corzinha aqui do meu pincel, tender. Então, eu tendria, tu tendrias, ele tendria e assim sucessivamente. O verbo venir vai ficar vendre. Eu vendria, tu vendrias, ele vendria. O poner, pondre. Pondria, pondrias, pondria. O poder, podre. Podria, podrias, podríamos. Saber, sabria, sabrias, sabria. Decir, diria, é muito igualzinho ao português, o decir, né? Diria, Verdade. dirias, diria. O querer, ele vai duplicar o R aqui, tá bom? Então, vai ser querria, querrias, querria. Todas as vezes que vocês tiverem o R doble, o RR, a gente já sabe que o uso do R ele é vibrante. Mas quando ele tem 2, ele vibra muito mais ainda. Para deixar bem claro para o meu interlocutor que eu estou usando uma palavra com RR. Haber, abria, abria, abrias, abria, abríamos. Hacer, arria, arrias, arríamos. Caber, cabria, cabríamos. Valer, baldria. Olha só como muda o verbo valer. Baldria, baldrias, baldríamos. E para finalizar, o salir, que também muda igualzinho o baler. Saldria, saldrias e saldríamos. E assim por diante. A gente pode até perceber, Tainá, que em quase todos eles acrescentou, na verdade, em todos eles acrescentou o R. Isso. E como tener, venir, poner, acrescentou o N e o D. E o DR. Eles podem até fazer essa relação. A gente pode observar que as palavras que têm o N e que tem... O N, na verdade, acrescentou o DR e as que têm L também acrescentou o DR, né? Então, a gente pode fazer essas comparaçõezinhas para poder Para lembrar. facilitar, né? Na hora de lembrar. Isso. E agora, gente? Chegou aquela hora boa, né? Aquela hora que a gente vai falar de gênero textual. Como nós já dissemos aqui em algumas aulas anteriores, tudo aquilo que é texto, tudo aquilo que é compreendido como comunicação é texto, é gênero textual. Isso. E os tipos de texto, nós sabemos que são aqueles, os narrativos, os explicativos, os discursivos, os injuntivos e assim sucessivamente. Então, hoje nós vamos falar de biografia. O que é uma biografia? Nada mais, nada menos do que a narração da vida, sobre a vida de uma pessoa. Detalhe, eu tenho uma biografia quando eu sou a narradora, por exemplo, da vida da professora Tainá. Se eu escrever uma história sobre a vida dela, eu vou Haja folha, hein? Oxi! E olha que a gente nem tá no fim ainda, né? Ainda tem muita coisa. Né? Então, seria uma biografia. Agora, se ela escrever uma história sobre a própria vida, é uma autobiografia. Então, mas ambas são narrações sobre a vida de alguém, certo? Para que a gente escreve as biografias? Nós escrevemos biografias de pessoas que tenham sido famosas ou importantes, tanto para a história quanto para a sociedade.
E hoje, nos dias atuais, a gente pode se deparar com as biografias, por exemplo, dos famosos, não mais só impressa, mas também nos blogs, nas redes sociais, onde os fãs de um artista famoso ou de um escritor famoso, não importa a sua área de atuação, pode escrever. A biografia, ela relata os feitos, as ações mais importantes da existência das pessoas da qual se fala, certo? É um texto extremamente importante e que indica datas, lugar de nascimento, se a pessoa já é morta, não é? Os sucessos durante a sua vida, e ele vai organizando de forma cronológica. Tem gente que faz autobiografia, né? Isso. Em vida, e escreve, ou pessoas que escrevem sobre os famosos, e tem aquelas histórias que aparecem após a morte, intituladas de biografias ou autobiografias, dependendo do contexto. Elas sempre são escritas em terceira pessoa. Isso mesmo. A não ser que você esteja fazendo uma autobiografia, Isso, né? que aí você vai escrever em primeira pessoa. Mas normalmente é escrita em terceira pessoa porque você está falando de alguém. Isso. E mistura bastante aí o conceito formal e informal. Isso. Né? É como ela é escrita. Para que ela seja acessível a todos os tipos de leitores. Sim, sim. É porque, na verdade, a biografia ela precisa chamar a atenção do leitor, não é? De qualquer idade. De qualquer idade, justamente, dependendo do público. É bem assim. Depende do público, professora Tainá. Mas quais são essas características? Quais são as características próprias de uma biografia? Ela é escrita sempre em terceira pessoa. Ela vai marcar feitos importantes com referência a datas e lugares. Sempre será narrada em ordem cronológicas e são textos objetivos. E elas vão descrever traços da personalidade do personagem, da personagem a qual está ali sendo descrita, certo? Então é muito importante, caso você se depare com uma biografia no Enem ou em uma prova de vestibular que você venha fazer aí no decorrer da sua vida escolar ou qualquer outro concurso, lembre dessas regras que vai facilitar bastante a sua vida. Como que ela é escrita? Ela é escrita com os verbos no passado, no pretérito, no caso, né? Uhum. É uma conjugação verbal de um feito que já ocorreu, então é algo que já aconteceu, é falando da vida de alguém. Então podemos dizer que é pretérito perfeito, não é? Os verbos em copretérito, ou seja, ele serve para indicar uma circunstância ou situação de fundo. Também para indicar como eram os personagens naquela época que estava sendo descrita. E as características dessa conjugação, elas têm as terminações sempre em ia ou aba. Marcharban, enfrente a batalha, ou llovia mucho. Sempre ali, voltando mesmo para o passado. Isso mesmo. Também pode-se usar, também pode-se fazer o uso do presente histórico. Essa conjugação é no tempo presente, mas para se referir a um feito que já passou. Lembra quando a gente falou que a gente também pode usar o presente do indicativo para falar algo do passado? Sim. Então, é nesse sentido. Por exemplo, o exército alemão toma Paris em 1940. O exército alemão toma Paris, esse toma está no presente, em 1940. E a gente sabe que está falando do passado porque ele está se referindo a uma data passada. Olha os marcadores temporais. É só eles lembrarem daquela aula lá. Isso. Quando nós falamos do pretérito perfeito e do pretérito imperfeito. Agora, o outro gênero textual que nós vamos trabalhar hoje são os titulares. O que é um titular? O titular é a primeira impressão ou ainda a única impressão que causa a um possível leitor. Como assim? É o primeiro impacto que o leitor tem com a mensagem, com a história que está sendo tratada.
ou seja ainda, o grande título que está na manchete do jornal. Isso mesmo. Ele é um titular. A primeira impressão é aquilo que vai fazer com que o leitor se interesse ou não pelo que está escrito. E às vezes a gente tem que lembrar o seguinte: quando chega lá na prova do Enem, o título é geralmente muito chamativo, não é? Isso. Porém, nem sempre o título quer dizer texto. Então, isso é importante, por isso que a gente trata o título como um gênero textual. Porque dependendo do texto, não é, Tainá? Tem um título enorme ali com mais de 6, 7 palavras, formando ali um parágrafo, um período, não é? E às vezes só uma palavra. Um sinal de pontuação. E ainda tem aqueles textos lá na prova do Enem, geralmente notícias de jornal, ou ainda um pedacinho de um livro que eles não colocam um título, que a gente descobre o título lá na bibliografia. Ou lá naquela referência lá embaixo. Sim, na notinha de rodapé, na bibliografia. Se um texto ele não tiver um título ou um título de entrada que vai fazer com que o leitor fique curioso para saber a história, não vai passar mais de palavras, estaria ali muito solto, entendeu? Então, é necessário, para que o meu leitor fique curioso, que eu escreva alguma coisa que vá chamar a atenção dele. Um titular, ele pode conseguir algo mais do que simplesmente captar a atenção de um leitor. Como assim, professora? Ele já pode deixar ali bem claro do que está se tratando, não só chamando a atenção, mas às vezes tem alguns titulares que já dão um mini resumo, como tu acabou de falar, né, Aila? Um mini resumo de toda a história. E às vezes isso facilita e às vezes complica dependendo do contexto, não é? Isso. E aí, por exemplo, quando a gente vê em notícias sensacionalistas, às vezes, geralmente, notícia sensacionalista, o título não tem nada a ver com a história. É verdade. Um titular ideal, ele também tem a intenção de comunicar uma mensagem completa ao público desejado. E, supostamente, deve atrair o leitor até o corpo do seu texto. Então, para que você tenha um titular ideal, para que esse titular seja perfeito, ele tem que chamar realmente a atenção do meu público-alvo. Ele tem que fazer com que o meu público leia o meu texto. Senão, foi só balela. É igual quando a gente palavras ao vento. Quando a gente compra um livro e aí a gente aproveita, compra muitas vezes o livro, você não lê nem a resenha, não teve nenhuma indicação. Só pelo título. Mas você se apaixona pelo título ou pela capa. Mas isso não acontece também só com livro, com jornal, com notícia. Sim. Acontece com filme. Que decepção. É verdade. O título, não é? Até porque muitos filmes estrangeiros, a tradução não é a tradução ou é literal ou é fora de contexto. E às vezes até a sinopsezinha que tem dos filmes nem faz tanto sentido, chama mais atenção do que o próprio filme. Olha aí, como quantos de nós não ficamos ali esperando o filme começar e o filme terminou e não começou? Olha lá, né? Contexto. Olha como é que é importante a questão do contexto. Nós temos aqui 8 tipos de titulares de eficiência demonstradas que provocam ação e, consequentemente, as vendas. Os titulares diretos, que eles vão direto ao estilo, seria isso? Ao meio da história. Ao meio da história. O X da questão. Sim. É uma questão de ser criativos, então? Ele nem tenta ser criativo, ele já é direto. Ele vai ali ir diretamente no ponto que ele vai ser tratado, então a pessoa já sabe realmente o que está se tratando o texto. Ele não vai ter tanta surpresa. Então... Titular gancho. Eles fazem uma proposta mais sutil, não é? Eles vão abusar da curiosidade do leitor, ou do espectador, ou do interlocutor, fazendo aquela clássica pergunta, né? Que poderá ser respondida ali através do texto em si. Normalmente ele vem ali com um duplo sentido, deixando que o leitor faça a sua resposta, mas que no texto ele vai ver ali se está coerente ou não, né?
Titular notícia. É bem evidente, já que a notícia é um feito bom ou ruim, não é? E a apresentação do produto é uma versão melhorada, incluindo ali a premissa de que o título é a base da notícia convincente. E segundo os jornalistas, tudo começa no título da história. E o titular, como está em todas as partes, como ele vem em todas as partes, dentro e fora da rede, por uma única razão: funciona, que é uma maravilha. Então, o titular, ele vai funcionar, que é uma maravilha com tudo. Muito bem. O titular perguntas. É aquele que formula uma pergunta dentro do título. E como nós dissemos, pode ser ali uma pergunta curta ou uma pergunta longa, que às vezes é respondida e às vezes não. Titular ordem. É aquele que a gente pode dizer que ele tem... mais audacioso. É aquela questão da propaganda mesmo, não é? A propaganda é um verbo sendo usado como ação, então seria a linguagem da propaganda, não é? Que a gente vê. Olha o exemplo: subscríbete a nosso blog hoje. Se inscreva no nosso blog hoje. É a alma do negócio, né? A ordem é uma linguagem mais direta. Outra técnica efetiva é o titular, la raison pour laquelle. É o corpo do texto que consiste numa lista enumerada de características do produto ou de conselhos, que então vai incorporar ali o titular como 200 razones. Quantas vezes a gente não viu, né? 12 razões para você comprar este produto. 10 motivos para você não sair de casa hoje. Isso. Então, ali ele já vem dizendo que vai dar uma ordem, uma lista numerada de algum motivo, de alguma razão. Porque aí tem o título e o que nós chamamos na língua portuguesa que seria de subtítulos. Isso mesmo. E para finalizar, nós temos os titulares testemunho, que são parecidos como se fossem relatos, né? Porque mostram de forma externa as provas de que algo tem grande valor ali naquele escrito, seja uma notícia, seja um serviço, um produto. Normalmente mais ainda por serviço e produto, né? Porque eles querem convencer você. É a linguagem figurativa, é a linguagem da propaganda, é igual aquela propaganda antiga, Tainá, da nossa época da infância, que dizia assim: compre batom, seu filho merece batom. Aqui nós temos nele o uso das aspas. Quando ele faz esse uso das aspas, é ali o leitor já está sabendo que foi alguém que fez uso daquele produto ou daquela marca e que gostou. Então é uma testemunha de que dá certo. Isso. Então aí o leitor vai se empolgar mais ainda para continuar lendo. Muito bem. Agora vamos ver um pouquinho de literatura. Gente, literatura é tudo de bom, não é, professora Tainá? A mim me gusta muitíssimo. Eu já ia dizer, na nossa época de faculdade, a Tainá gostava muito mais do que eu da literatura. Eu gosto. Tanto da literatura da língua brasileira, da língua portuguesa, quanto da língua espanhola. É isso aí. Então nós temos aí o Rayuela, do Júlio Cortázar. Ela é a segunda novela do escritor argentino Júlio Cortázar. Ela foi escrita em Paris e publicada pela primeira vez em fevereiro de 1963. Eu nem pensava em nascer nessa época. Mas não é tão antiga, não é? Não, eu não sou antiga. Constitui uma das obras centrais do boom latino-americano, daquele momento assim que a literatura fez um boom. A literatura latino-americana, quando ela apareceu, é justamente quando vem essa novela misturando aí um pouco de romance, histórias. A Tainá vai já contar um pouquinho sobre a obra. E aí, mas mistura aí um pouco do romance com o realismo mágico. O livro Rayuela, ele vai narrar a história de Horácio de Oliveira, que é o protagonista, e a sua relação com La Maga.
A história propõe um jogo de subjetividade ao leitor e tem muitos finais. É muito interessante essa obra, porque ele tem várias formas de você ter um final. Você vai dizer como é o final, né? Gente é um leitor participante, que era comum naquela época. Hoje em dia, você quase não vê esse tipo de livro sendo escrito, porque, segundo os especialistas, já ficou um pouco arcaico, mas é legal. Eu acho bem bacana. Essa obra, ela pode ser chamada de antinovela, porque o Cortázar preferia denominá-la contranovela. Ele ia ao contrário de tudo que era dito. Ele queria dizer que era uma antinovela, era uma contranovela, justamente pelo fato de ela ser subjetiva, de ter muitos finais que o leitor pudesse escolher qual é o que ele se identificaria ou se encaixava melhor. Isso mesmo. Essa novela, ela significou um salto ao vazio do distanciamento, da segurança controlada que os contos fantásticos tinham naquela época. Isso como mesmo. escritor, para que ele entrasse numa busca... sem razões, né? Através de perguntas ou respostas. Perguntas sem respostas. Olha aí a mistura do romance com realismo mágico. E se a gente parar para analisar, temos até um pouquinho do modernismo. E fugindo totalmente do fantástico. Uhum. Se bem que o estilo que se mantém ao decorrer, ao longo da novela, ele é muito variado. Segundo o próprio Cortázar, a obra, de alguma maneira, é a experiência de toda uma vida e da tentativa de levá-la até a escrita. Então, ele buscou nessa novela levar ali toda a experiência da vida dele, todas as coisas que ele podia trazer para essa novela. Olha só o que a gente trouxe para vocês. Essa novela, ela tem um total de 155 capítulos. É muita coisa. E aí, como a gente falou para vocês, eu acho que de todas as obras que a gente trabalhou e que vai trabalhar, essa é a mais interessante de todas. Por quê? Porque lá no início mesmo do texto, lá ele já vem na sua introdução te dando a indicação de como você pode ler aquele livro. É o momento que você vai escolher o que você quer fazer, como você quer que a história se desenvolva. Podemos dizer, então, que é o rompimento com o tradicional, não é? Total. Por isso que ele fala que é antinovela, né? Contranovela. Porque a novela, ela tem aquela sequência. Começo, meio e fim de forma sequencial. Já a Rayuela, não. Nós temos a primeira opção, pela leitura normal, lendo sequencialmente do início ao fim. Você tem essa opção, é a sua vontade. Pela leitura tradicional, proposta pelo escritor. Como é que é a proposta dele? Lendo a sequência do capítulo 1 até o 56, e aí depois você vai mudando ali, alternando os vários finais. Tem também pela ordem que o leitor quiser. Uma possibilidade que o Cortázar explorou depois da novela com 62 modelos para armar. Pela sequência estabelecida pelo autor... do diretor, do tabuleiro, né? Na tabela da direção. Que se encontra no início do livro, como eu falei para vocês. Que como é que é? Ele propõe uma leitura completamente diferente, saltando e alternando capítulos. Essa ordem que compreende textos de outros autores e ela constitui ela é toda fragmentada e a sensação de novela mosaico. O Cortázar chamava ela de... Ele evitava chamar ela de colagem, mas era isso mesmo. Uma colagem. Então, vale muito a pena você ter essa experiência de ler Rayuela. Você não vai se arrepender. É uma experiência totalmente diferente do que a gente já viu em toda a literatura mundial. Vamos fazer uma viagem agora? Vamos viajar?
Então vamos. Então, roda a vinheta, Thalita. Oi? Então, meus amores, pousamos em Costa Rica. Aportamos. Olha aí, já pegamos nossas malas, sem extravio nenhum. Então, simbora para as curiosidades sobre esse riquíssimo país que é Costa Rica. Então vamos lá. A Costa Rica é o país mais feliz do mundo. Olha! Segundo o Happy Planet Index, foi uma pesquisa feita que chegou à conclusão que ele é o país mais feliz, porque ele usa as palavras com uma felicidade muito maior do que qualquer outro país. Que legal! E também é considerado o país mais caro da América, ainda que seu custo de vida dificilmente supere o dos europeus e do Canadá. Ainda assim, é um país caríssimo para os padrões da América Latina. Os costarricenses, eles têm o costume de falar com R bem puxado. Seria o pessoal aqui do nosso Paraná, não é, Tainá? Que puxa ali o R de forma bem carregada. A forma mais comum de se cumprimentar ou se despedir de alguém na Costa Rica é usando a expressão pura vida. Olha! Oi, ou então tchau. É. Costa Rica ela não possui um exército. Essa foi uma medida definida na Constituição de 1949. Então, desde 1949, a Costa Rica não possui um exército. Ou seja, uma cidade segura, um país seguro. O filme Jurassic Park, ele foi filmado na Ilha do Coco, que pertence à Costa Rica. Encontrar nos endereços lá da Costa Rica, encontrar, na verdade, endereços na Costa Rica é algo difícil. Por quê? Porque as casas não têm número e muitas ruas também não têm nome. Olha que legal. Então, é um problema que é comum em outros países da América Central, certo? Os costarriquenses são chamados de ticos e ticas. E o prato típico da Costa Rica é o gallo pinto, que é uma mistura de arroz e feijão. O nosso baião de dois, gente, nada demais. Só que ele vem junto com salsicha. E eles comem no café da manhã. Esse povo gosta de comer, hein? Né? Um café da manhã super reforçado. Isso mesmo. Nós temos as referências bibliográficas da nossa aula de hoje, meus amores. Isso Eu mesmo. espero que vocês tenham gostado dessa viagem, de conhecer um pouquinho mais sobre a literatura, sobre os gêneros textuais, tenham compreendido bacaninha ali o uso do condicional e ainda conhecer um pouquinho da Costa Rica. Qualquer coisa, manda aqui que a gente vai responder, E tá mande bom? sua foto. Não esqueça, terceiro ano. Então, um beijo e hasta a próxima classe. Tchau, tchau.